E aí, meus bidos cinéfilos, e aí, meus bidos amantes de cinema. Bom, galera, hoje eu estou aqui para fazer um top 10 de filmes que eu vi recentemente e principalmente na Semana do Cinema e que eu gostaria de certo modo, recomendar para vocês, ao mesmo tempo de dar a minha opinião sobre o que eu achei desses 10 filmes, principalmente porque a maioria deles está passando no cinema ou passou no cinema recentemente e eu meio que estaria dando uma resenha rápida, só que ultra rápida em um conjunto de outras resenhas ultra rápidas, entendeu? Eu tô fazendo isso principalmente porque eu não tô tendo tempo de fazer resenha rápida sobre cada filme, sabe? E tem tanta coisa acontecendo, tanta série saindo, então o tempo tá sendo muito curto e eu não consigo juntar tudo, sabe? E ao mesmo tempo que eu tô conseguindo ter tempo de vez em quando para ver alguns filmes. E principalmente na semana passada foi a Semana do Cinema, onde todos os ingressos ficaram em promoção, em um preço acessível para que você pudesse ir ao cinema ver o filme que você quisesse. E eu aproveitei isso ao máximo. Em uma semana de 7 dias, eu fui 5 vezes para o cinema. 5 dias eu fui para o cinema para ver um filme diferente, sabe? Para ter uma opinião diferente, para ter algum repertório, para fazer valer a pena essa semana do cinema que acontece só uma vez por ano, entende? Então eu quero fazer uma lista aqui de 10 filmes que eu assisti. Os primeiros 5 que eu vou comentar foram filmes que eu vi ou antes, não vi nessa semana do cinema, ou eu vi no streaming. Então eu vou dar uma roubadinha aqui, porque aí vai soar como uma recomendação. E aí os últimos 5 são exatamente filmes que eu vi no cinema e eu quero deixar uma rápida opinião sobre, pra vocês terem uma noção até mesmo de tipo assim, nossa, qual filme tá valendo a pena eu ver no streaming e qual filme tá valendo a pena eu ver no cinema. Então, bora lá, que eu espero de verdade que vocês curtam e vejam até o final. Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan, foi o filme que eu vi faz mais tempo e foi um filme que marcou muito a minha cabeça. Eu vi ele 2 vezes no cinema. A primeira experiência foi um pouquinho diferente porque eu achei que ele tava demorando demais para me pegar. O desenvolvimento dele é muito bom, é muito legal, é bem pensado, só que ele tem tantas linhas de tempo que acontecem em relação à história do Oppenheimer, seja no passado, no presente e no futuro, que eu acredito que deu uma perdida sobre algumas coisas, sabe? Só que tem um determinado momento que ele chega, que é quando a bomba explode. E a partir disso o filme me ganha demais, porque ele começa a discutir a melancolia, o drama, o que passa na cabeça desse homem em relação ao que ele fez, sabe? Ao fato dele ter criado a bomba Oppenheimer. Então, a bomba Oppenheimer não, Oppenheimer é o cara, mas enfim, ele ter criado a bomba nuclear, sabe? Que destruiu 2 partes ali do Japão, entende? Então eu gosto muito de como o filme desenvolve isso, o elenco tá sensacional, eu acho que tanto a Emily Blunt quanto o Cillian Murphy, quanto o Robert Downey Jr. merecem uma indicação ao Oscar pelos seus papéis e mereceriam até ganhar, na minha opinião, sabe? E eu acho que o filme, quando ele chega no final, ele traz um dos melhores finais que eu vi no cinema, assim, sabe? De você sair impactado, de você sair chocado, de você sair arrepiado. É realmente um filme que, assim, eu não daria 5 estrelas pra ele, não daria uma nota 10 pra ele, mas que quando ele acabou, eu tive aquela sensação de filmaço. E aliás, eu tanto gosto da trilha sonora quanto da fotografia desse filme, que eu acho que estão sensacionais, assim, principalmente vendo no cinema eu acho que fica mais forte, fica mais pesado, mas eu gosto muito que o Christopher Nolan, ele pensa em relação ao espectador pra lembrar de certos personagens. Então tem certos personagens que ele cita um nome, e tipo assim, o filme citou tanto nome que era impossível você lembrar, e aí ele vai e bota um frame pra você relembrar, sabe? E normalmente eu critico isso em filme, mas nesse filme eu acho que vale a pena, porque são 3 horas de filme, mas que passam legal. Mas assim, as melhores partes vêm tudo depois que a bomba explode. Devo admitir que o filme me ganhou muito daí. Não tem como. Maligno, de James Wan. Foi um filme que eu ouvi falar muito bem na época em que ele saiu e eu tinha muito interesse. Entretanto, ele parecia um filme que mexia mais com o terror de dar susto, mexia com uma coisa mais, sabe, sobrenatural. E eu sei que meu pai não gosta muito disso, eu queria ver com meu pai, então eu demorei muito pra ver. Acabou que eu vi com meu pai na TV. Ele obviamente não gostou, mas eu achei um filme do caramba, eu achei o suspense muito bom, eu gostei bastante de como ele acaba se dividindo entre um filme de ação e um filme de suspense, sabe? Então você quer entender o que tá acontecendo, você quer entender
sabe, qual que é o vilão por trás daquilo. E por mais que ele tenha momentos de dar susto, eu acho que ele é um filme que é muito mais de suspense, muito mais de terror psicológico, sabe, principalmente pra protagonista do filme. E a forma como ele desenvolve isso, e vai chegando no final e chega a revelação, cara, é um plot twist tão gigante e tão inesperado e tão absurdo, mas que ao mesmo tempo é tão bom, sabe, é tão bom no quesito viajado de tipo assim, fazer eu ir no Google pesquisar se aquilo poderia ser real, entende? Então eu achei realmente muito legal, porque é um filme que ele pensa muito na trama que ele quer fazer, sabe? Ele desenvolve muito bem essa trama. Eu acho que o suspense dele é muito bem desenvolvido, os atores estão bem, principalmente a protagonista, eu acho que ela tá legal no papel, sabe? E tem umas cenas de ação que, tipo, vai num plano longo e a câmera se mexendo e não tem corte, que, nossa, eu achei aquilo realmente muito bom. Então, assim, é um filme que você tem que pensar que ele realmente não talvez vai te dar susto ou vai ser um terror memorável, mas ele vai ser um filme bacana de assistir, sabe? Eu vi em streaming, então, enfim, eu não vou recomendar porque o streaming não tá me patrocinando. Não vou recomendar o streaming, no caso, o filme eu recomendo. Eu realmente gostei desse filme. Gran Turismo, de Neil Blomkamp. É um filme que eu não tava dando nada, eu vi o trailer e eu achei que o filme ia ser uma bosta, só que aí eu comecei a ouvir as pessoas falarem bem. E eu falei, pai, topa aí no cinema comigo ver esse filme aí pra gente ver se a gente curte, o que é de corrida. E eu lembro que, tipo assim, na semana eu tava vendo muito filme de corrida, eu tava vendo Speed Racer, Rush, e que aliás são dois filmes muito bons que eu recomendo pra vocês. E aí eu fui ver Gran Turismo, que é um filme que conta a história uma história real do garoto que ele dirigia de brincadeira, né? Tipo, era um videogame, e ele se tornou um piloto muito bom de corrida. E cara, esse filme, ele é muito legal. Ele é muito tipo filme de sessão da tarde, só que eu acho que ele é bem feito, sabe? Eu não acho que necessariamente ele vai ser algo além da curva no quesito cinematográfico, de ser indicado ao Oscar e tudo mais, mas é um filme divertido de assistir, você acaba se conectando com aquilo. Eu acho que ele se sai muito melhor do que os últimos filmes que eu vi no cinema, como Besouro Azul, onde eu não conseguia me conectar com a história, não conseguia me conectar com aqueles personagens, e nesse filme eu me conectei com o personagem, me conectei com a história dele, com a relação com o personagem do David Harbour, e principalmente quando chegou no final ali, eu tava me empolgando, sabe, eu tava me animando com a corrida, sabe, eu acho que nisso o filme consegue fazer muito bem, ele consegue fazer uma corrida que tem uma adrenalina muito legal, muito palpável e que você quer ver mais daquilo, sabe? E as brincadeirinhas que o filme decide fazer com o videogame, eu só sinto falta deles não terem feito mais, porque era muito legal. Eu acho que foi uma oportunidade muito perdida, principalmente pensando na história que eles tinham. Os momentos que o filme decidia brincar com uma corrida de videogame, eu acho que era o ponto alto, principalmente para ele brincar de fazer você entender quem que era o piloto que estava na frente, ou principalmente em que lugar o nosso piloto estava, sabe? Tipo, tá em quinto, tá em quarto, enquanto ele foi avançando. Então eu achei muito legal e, cara, que história impressionante. Vamos ser primeiro! Bingo, de Daniel Rezende, é um filme brasileiro que eu vi recentemente, graças à minha irmã, a gente estava procurando um filme para assistir aí, ela indicou esse, ela já tinha visto, e eu me apaixonei real, se tornou um dos meus filmes brasileiros favoritos. É o mesmo diretor, inclusive, de Turma da Mônica, é o cara que fez a direção de fotografia, a direção de montagem do Cidade de Deus, e esse filme é um absurdo. Ele conta a história exatamente do Bozo, do Bingo, do cara que se vestia de palhaço, que tinha um programa de televisão dos anos 80, e conta a história desse cara que não podia revelar a identidade dele, sabe? Ele tinha que ficar no personagem, as pessoas não podiam saber quem que era o Bozo, quem que era o Bingo. E aí você vê o quanto isso afeta a vida do protagonista, sabe? Do personagem dele ter que viver sem que as pessoas possam reconhecer ele pelo trabalho dele. E o desenvolvimento do filme em relação a isso, o quanto ele vai se perdendo por conta da fama. E o desenvolvimento do personagem, o ator principal é excelente, baita atuação, e que eu não conhecia o cara, ele manda muito bem no papel, e a direção é muito legal, você vê que ela é inventiva, tem planos muito longos, tem momentos em que a câmera, ela sai do cômodo e ela vai pro plano, ela vai pro céu, ela rodeia a cidade e ela vai pra um outro local, e aquilo é um absurdo, nossa, eu queria muito saber como aquela cena foi feita. E enfim, é um filme que me marcou, eu achei muito bom, e eu queria muito deixar de recomendação, assim. Ele tá em um stream aí que é possível de vocês assistirem. E é o tipo de filme que mostra o quanto o Brasil tem potencial, sabe? E as pessoas normalmente ficam muito apegadas ao lance de filmes de comédia, filmes de sessãozinha da tarde, quando a gente tem filmes como esse que, por mim, valeriam uma indicação ao Oscar.
Entrando numa Fria, Maior Ainda, por Jay Ward. Esse filme só tá aqui exatamente porque ele faz parte desse compilado de últimos filmes que eu vi recentemente, que eu não tinha visto ainda, e que eu recomendo porque é uma comédia muito divertida, cara. Ela faz parte de uma trilogia, que é Entrando numa Fria Maior Ainda, Entrando numa Fria Maior Ainda com uma família. Eu ainda não vi o terceiro filme, mas eu tô vendo com a minha mãe porque a gente tava querendo ver filmes que fossem legais de assistir, que fossem gostosos e que tivessem uma pegada, sabe, pra gente só relaxar e se entreter. E é exatamente isso que esse filme é. Obviamente você precisa ver o Entrando numa Fria pra você entender certas piadas, entender certas coisas, mas enfim, tá tudo no mesmo streaming, a trilogia como um todo. E é um filme muito gostosinho, sabe? Ele desenvolve essa história muito bem, você sabe onde é que a história vai se dar, você sabe o que algumas coisas vão acontecer em relação aos personagens, mas ao mesmo tempo tem uns momentos muito inesperados de comédia de você falar, meu Deus, não é possível que seja isso. E tá acontecendo. E soa um absurdo, mas você compra aquele absurdo. E é muito engraçado, sabe? É divertido. É com Ben Stiller, é com Robert De Niro. Então, enfim, eu recomendo de verdade esse filme. Se você tá procurando um filme só pra você rir e se divertir, cara, e o elenco é muito carismático. Nossa, e esse segundo filme ainda traz uns atores bem famosos. Pô, sério, muito gostoso de assistir. Eu não esperava assim. Então, tá aqui. Old Boy, por Park Chan-wook, é um filme coreano que saiu lá em 2003 e ficou muito famoso, não só pela qualidade dele, como por uma cena de ação de plano sequência que inspirou a cena do corredor de Demolidor. Então era um filme que eu tinha um certo interesse já por isso e que deu a calhar que ele fez 20 anos aí e ele tá nos cinemas hoje em dia pra você poder assistir ele. Eu decidi assistir ele por vontade própria, assim, peguei no gosto e tô... Cadê? Eu tava aqui com uns... Aqui, ó. Eu esqueci de mostrar pra vocês, eu trouxe aqui o comprovante de ingressos de filmes que eu vi, assim, pra mostrar que eu vi os 5 filmes no cinema mesmo recentemente, só que eu perdi outros 2 ingressos, ou tá na internet, então enfim. Mas eu tenho aqui o do Old Boy, aqui ó, Old Boy. Assisti Old Boy no cinema em São Paulo, fui lá, peguei o trem, fui lá longe porque tava passando em poucos cinemas. E cara, que filme bom, mas que filme diferente, que filme marcante. Esse filme tem um dos maiores plot twists que eu já vi. É um plot twist que faz sentido dentro da história. Eu acho que o melhor desse filme é porque ele conta a história desse cara que ficou preso 15 anos e quando ele consegue soltar, ele quer vingança. Então é uma trama muito básica. Mas o filme começa a seguir um caminho totalmente inesperado que você vai chutando que vai seguir para tal caminho e ele acaba saindo da linha que você tá esperando até que ele chega no caminho que você esperaria pro final do filme, só que ele dá uma subversão tanto de expectativa, quanto de revelação, quanto de acontecimento, que não tem como você não sair não lembrando desse filme. Você pode ver esse filme e achar ele ruim, você pode achar uma bosta por conta de expectativas que você criou, por conta de coisas que você achou que ele iria acontecer, por você ter esperado mais ação, como provavelmente eu mesmo esperei mais ação desse filme, ele não entregou isso, mas ele me manteve preso o filme inteiro pra saber na onde é que ele ia chegar. E o final que ele chegou, eu fiquei tão perplexo de tipo assim, não esperava por isso, que eu não consegui saber o que eu tava sentindo. Eu não consegui saber se eu senti que se era bom, se era ruim, mas ao mesmo tempo eu falei assim, mano, não foi uma experiência que não valeu a pena, sabe? Foi uma experiência diferente, absurda que esse filme conseguiu me proporcionar. E principalmente numa sala de cinema, sabe? Fechadinha, que tinha pouca gente, assim, pessoas que estavam realmente só interessadas em ver no que ia dar. E é interessante porque esse filme, ele tem uns tons de humor que é muito... Do diretor, dá pra você ver que, tipo assim, ele tá fazendo um tom ali que você pode rir como você pode não rir. Se você rir, dependendo, você, sabe, você pode perceber que você tá saindo um pouco do olhando ponto, ou você pode entender que, tipo, pô, aquilo é engraçado. Mas, cara, quando ele chega nas revelações do final, mano, é muito chocante e é um filme muito sanguinário. Nossa, ele tem uns momentos que você lembra, assim, de, tipo assim, de mostrar atrocidades, de vingança, de como você faz alguém, sabe, sofrer, que por mim deixa muito claro como muitos filmes e séries são muito suaves em relação a você fazer alguém sofrer, sabe? Esse filme ele mostra exatamente como você faria alguém sofrer se você tivesse com muita raiva. E é um absurdo, o elenco é muito bom, aliás, o ator principal é excelente, tanto no combate, que por mim é muito pouco, eu esperava mais, eu esperava algo além de só a cena do corredor, mas enfim, é muito bom. Tem uns planos extremamente longos que por mim
é muito bom também. Tem uma pegada meio de anime também o filme. Tem uns certos planos, assim, de ator. Tem, principalmente no final do filme, que o cara tá ali atrás chorando e tá o vilão aqui na frente sorrindo. Cara, é muito plano de mangá, assim, de anime. E muito bonito, e que você fica preso, assim, parece um momento catártico de desenho de anime, sabe? Não. Então, enfim, muito bom. E é um filme que, cara, ele me marcou, assim, não é um filme que eu gostaria de rever, mas ao mesmo tempo é um filme que eu gostaria de rever. O quê? Tipo, não é um filme que eu gostaria de rever no quesito entretenimento, mas é um filme que eu gostaria de rever pelo quão bom ele é, pelo quão bem pensado ele é, por todas as coisas que ele vai julgando e que vai te deixando em dúvida e que te deixa sem resposta, mas no final ele consegue reunir tudo e fazer sentido. Filmão. Faz sentido ele ser tão bem falado. Som da Liberdade, por Alejandro Gomes Monteverde. Esse é um filme que eu ouvi muito ser falado por conta do lado político, por conta do que certas pessoas estavam querendo jogar em cima das pessoas, sabe? Sobre esse filme, sobre você ter que assistir esse filme, por aí vai. E era um filme que tava dando uma polêmica por aí dentro da indústria. Se você for pesquisar um pouquinho, você vai perceber que ele foi um filme meio polêmico. E aí eu fui assistir pra ter a minha visão, pra entender o que ele queria dizer, sabe? Qual que era o lado político dele. E foi muito interessante assistir o filme e perceber que ele não tem um lado político, sabe? De que as pessoas estão criando um burburinho em relação ao filme extremamente desnecessário. Tipo assim, o filme, ele não quer falar sobre política, ele não quer falar sobre religião, ele não quer falar sobre o que as pessoas estão discutindo tanto na internet, sabe? Ele quer falar exatamente sobre um crime que acontecia, que era o contrabando de crianças. E é um tema extremamente pesado, o que por mim faz sentido ele também ser polêmico nesse quesito, pelo assunto que ele está se tratando. Mas ao mesmo tempo, tem todo o lance aí de que as produtoras não queriam lançar esse filme por conta do que ele abordava, por conta do tema que ele queria discutir, por religião talvez. E me soa muito estranho vendo o filme, porque o filme não fala sobre isso, ele não fala sobre religião, ele fala sobre as atrocidades. E é um filme extremamente pesado pensando no assunto que ele vai falar, sabe? Então eu acho muito pertinente, é um filme que ele realmente deveria sair, é um filme que ele deve ser falado como ele está sendo falado. Eu acho que é um filme que de certo modo ele merece a atenção e o sucesso que ele está tendo por conta do que ele quer discutir, que é extremamente importante, e principalmente porque ele toca na ferida dos Estados Unidos legal. Mas, cara, eu achei um filme muito fraco. Dessa lista que eu fiz aqui, eu acho que é o filme mais fraco, sabe? Porque ele é feito de um modo tão qualquer, sabe, tão sem sentimento. O protagonista, que é o cara que eu acho que você deveria, sabe, se conectar, entender, de algum modo, sabe, se conectar ao personagem, você não consegue. Ele é aquele cara dos anos 80 que parece que nada abala ele, e quando abala, você não tem o suficiente disso, você não tem o suficiente pra você sentir ele sendo abalado pelo que tá acontecendo. Sabe, ontem mesmo falei sobre o Loki, o episódio do Loki, como o personagem sofre em relação às coisas que aconteceram com ele, como ele se sentiu com aquilo, como ele se sentiu confuso com os sentimentos. E o protagonista parece que ele não sente nada, ele fica no momento pensando e é isso, passa batido, sabe? Você não consegue se conectar ao personagem e ao mesmo tempo tudo acontece tão rápido. Eu acho que talvez eles quiseram contar tanto a história cronológica de como aconteceu na vida real, porque é assim um filme baseado em fatos reais. E meio que é tudo tão cortado que eles não dão tempo pro que seria importante de você se afeiçoar às pessoas, aos personagens, até mesmo à história. Tem um foco ali no começo em relação a um garotinho que eu acho que faltou você pelo menos criar um drama em relação àquilo, porque aí vem um ponto que por mim soou o pior do filme. Tudo soa muito fácil, não parece que os personagens tiveram um trabalho pra chegar naquilo. E é que só o problema, talvez o filme ele quisesse contar muito rápido como as coisas aconteceram. Só que aí ele não dá tempo de você sentir que aquilo é um problema, de que houve um esforço, de que aquilo, sabe, realmente demandou um tempo para os personagens. Eu acho que conecta muito com, por exemplo, como a gente vê em filmes musicais, filmes de artistas, onde você tem um Bohemian Rhapsody, onde conta a história cortadinha da banda e você não sente o problema que os personagens passaram durante toda essa jornada, e você tem um filme como Rocketman, que foca
nas drogas, no momento que mais abalou aquela pessoa na vida real, sabe? E esse filme eu comparo principalmente pensando em filmes como Tropa de Elite, que discute esse lance da máfia, esse lance de você ter um contrabando com alguma coisa. Só que em Tropa de Elite é droga, né? E aqui no caso são crianças, então são temas diferentes. Mas em Tropa de Elite eu me conecto muito mais com a jornada, eu me conecto muito mais com a história. Eu consigo ver um desenvolvimento de personagem, de onde ele está, pra onde que ele vai chegar. E aqui você não vê nada disso. É simplesmente o homem salvando crianças, o homem branco loiro. Só que aí beleza, porque foi exatamente isso que aconteceu no vida real, então não tem muito como eu julgar esse ponto. Mas tipo, sabe, não soa nada diferente do que você já viu de um filme de ação com uma história fictícia, sabe? E aí eu acho que é aí que soa o problema do filme, ele não conseguia abordar tanto. Tipo, meu pai começou o filme, ele já tava chorando pela cena, porque eu acho que ele pensou na vida real, ele pensou em mim, talvez, sabe? E eu não consegui chorar em nenhum momento do filme, por mais que as crianças, os atores das crianças sejam muito bons e, porra, seja um negócio envolvente você pensar em crianças sendo traficadas, não me bateu. Eu não consegui sentir aquilo. Eu me senti um monstro, mas ao mesmo tempo falei, culpa do filme, entendeu? Eu não consegui sentir por culpa do filme que não desenvolveu direito essa merda. E aí, quando acabou o filme, eu fiquei... tá bom, né? É isso? Ah, ok. Então, sinceramente, é isso que eu tenho pra dizer sobre esse filme. Tá bom. Agora, Resistência, The Creator, dirigido por Gareth Edwards. Esse sim é um filme cinemão, pipoca, que discute sobre temas relevantes como inteligência artificial e o que você considera humano e não humano, e o que você faria de acordo com a situação em que você estaria naquele momento, e desenvolve isso com propriedade. Pega ali um protagonista, uma criança, ao estilo Logan, ao estilo The Last of Us, e desenvolvem a relação desses dois de acordo com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo faz uma obra extremamente de ficção científica em um universo diferente, em um universo futurístico, mas que poderia ser e que pode vir a calhar de ser o nosso futuro, e que ao mesmo tempo consegue ser tão envolvente, sabe? A atmosfera do universo é muito boa, tem uma pegada muito de Avatar, e eu acho que não consegue sair tão bem quanto o Avatar, porque Avatar tem um tempo maior de exploração do universo, de apego às pessoas que são diferentes de você, mas que ainda assim consegue ter um saldo extremamente positivo de fazer você se conectar com aquela história, de conseguir fazer você se empolgar, imergir, de você entrar na realidade e, tipo, ao mesmo tempo ficar totalmente impactado, não só pelo visual, quanto pela trilha sonora. Eu sei porque o filme tava desenvolvendo e eu tava, tipo, assistindo numa boa, tranquilo, mas, cara, quando ele chega ali pro terceiro ato, onde tem a virada pros acontecimentos finais, eu tava empolgado, eu tava animado, eu tava querendo saber de onde é que tudo aquilo ia dar, sabe? E eu acho legal porque o filme ainda tem a noção de tomar decisões corajosas, sabe? Ele sabe que vai ser um filme único, sabe que não vai querer fazer nenhuma continuação, e ele decide fechar ali de um modo muito, muito legal e comovente ao mesmo tempo, e bonito ao mesmo tempo. É um filme que acabou e eu falei, nossa, eu sei que é um filme meio pipoca, que tipo assim, não tem nada demais no quesito de inovação, mas eu gostaria de rever esse filme. Então, só por isso, eu já acho que é um filme que vale a sua sessão pipoca no cinema, sabe? Sem contar os atores. Não só o principal, que a gente já conhece por, caso você não conheça, Infiltrado na Clã. O cara é excelente naquele filme, então ele tá excelente aqui nesse filme. Mas tem uma atriz nova nesse filme. Eu vou até pesquisar. A atriz, ela não é famosa, então não tem nem a foto dela aqui, mas ó, Madeleine Yuna Voiles. Esse é o nome da atriz. Que atriz sensacional, um achado total. Cara, ela simplesmente rouba a cena, ela manda muito bem em todo o filme, ela magnetiza muito bem a personagem dela, o que ela tem que fazer, o entendimento dela, e é muito legal. E, tem um ponto, eu tava esquecendo desse ponto, coincidentemente, esse filme, ele é muito Star Wars. Talvez o fato de eu ter me conectado tão facilmente ao filme seja o lado Star Wars dele, pelos personagens, o lance de ter um império governando a parada, o lance de talvez as pessoas que você esteja tendo um preconceito não serem tão ruins assim, ou seja, as pessoas que poderiam ter a força, e a forma como o filme trabalha isso, a crença e ao mesmo tempo esse poder que a inteligência artificial proporciona,
é muito do caramba e é uma pegada muito Rogue One. Então se você gosta do filme Star Wars Rogue One, você vai gostar desse filme. E se você também não gosta de Star Wars, tá tudo bem, pode ver esse filme, porque esse é um filme que ele pensa nisso, tá? Ele pensa em desenvolver uma história à base do nada, de fazer o espectador entender no universo que ele tá caindo e pra onde é que ele vai. Então, cara, vale muito a pena. Eu já quero esse diretor de volta pros filmes de Star Wars. O sonho não vai terminar desse jeito que você faz. Nosso Sonho é um filme brasileiro dirigido pelo Eduardo Albergaria, que conta a história do Claudinho e Bochecha. Eu não sei se você conhece essa dupla maravilhosa que tem uma das músicas mais famosas e icônicas do Brasil, que é essa. Salad, 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 salad. Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Mas enfim, se você não conhece, tá aí a oportunidade de você conhecer, porque esse filme é um filme simples, mas bom no melhor jeito de falar das palavras. Tipo assim, a fotografia é simples, a trilha sonora é simples, a direção é simples, os atores são bons, são competentes em relação aos seus papéis, então não tem nada de ruim no filme, sabe? Pra você criticar perversidamente, de você criticar com fervor, entende? Eu acho que ele é um filme acertadíssimo no que ele se propõe a fazer, que é contar a história desses dois, contar a conexão deles, como eles chegaram onde é que eles chegaram, como trazer um final até mesmo emocionante pra alguém como eu, que nem era fã, sabe, que só foi ver assim por querer ver, por, né, estar pagando um ingresso mais barato. E cara, é um filme muito gostosinho de assistir, que você se pega, sabe, se conectando com os personagens, se comovendo com a história. Tem certos momentos hilários e que aconteceram na vida real e tipo, são um absurdo, mas são muito bom ao mesmo tempo, sabe? Eu gosto de como eles mostram também a criação das músicas e como é um filme que ele deixa claro do porquê que ele foi feito, porque não é só sobre contar a história da dupla Claudinho e Bochecha ou também fazer uma homenagem ao Claudinho que veio a falecer, mas também por todo o repertório sobre perdão, sobre luta, sobre acreditar em si mesmo e sobre, sabe, ao mesmo tempo dar uma segunda e uma terceira chance para pessoas que podem não parecer merecerem, mas algum dia podem fazer valer merecerem. Então é um filme que eu acho que ele é muito bom em relação ao que ele se propõe a fazer, sabe? Ao que ele se propõe a contar, que é uma história muito bacana, com músicas muito legais, você se vê, tipo, dançando, ou se você não estiver dançando, pelo menos você tá, tipo, ali, sabe? Interagindo com o filme. Então eu achei tudo isso muito legal. O ator que faz o Claudinho é excelente, ele manda muito bem, muito carismático, e é o garoto que participou do Big Brother. Então, enfim, eu adorei ele no papel, e eu gostei muito de como o filme desenvolveu ele, como o filme, sabe, como foi fluindo a sua história para chegar em um final que fosse satisfatório, que fechasse legal a jornada como um todo. Então eu achei muito bacana, e eu diria que o único ponto que eu tenho a criticar é eles não terem mostrado a origem da música mais famosa deles, que foi a que eu mostrei pra vocês agora há pouco. Eu achei um absurdo, eu queria muito ver a criação da música, e eles não mostram a origem da música, sabe? Como ela foi criada, quem escreveu a letra e por aí vai. Só mostra, tipo, acho que é a primeira vez que ela foi tocada, ou algo assim. Nem isso deu pra entender muito bem. Então acho que esse seria o único problema por mim, mas eu gosto muito de como ele funciona em relação à linha cronológica dele. Ele não fica mostrando data e ano toda hora, sabe? Ele mostra uma vez ou outra, mas ele vai seguindo fluidamente e você vai entendendo o que tá acontecendo, você vai entendendo principalmente não só pela roupa dos personagens, mas também pelo local em que eles estão, a cada frame que passa. E, cara, a relação dos dois principais, dos dois protagonistas, dos dois atores, a química é incrível, inabalável, e eu gostei muito de ver esse filme, principalmente porque eu fiquei até os créditos finais, e os créditos finais têm um agradecimento legal, não só do Bochecha, que fez parte da produção do filme, mas também do filme em si, tipo assim, mano, obrigado por estar valorizando o cinema brasileiro. E é um filme que é isso, ele valoriza o cinema brasileiro, não de um jeito de ser como o Bingo, que eu citei alguns tópicos atrás, mas de ser um filme que ele sai dessa bolha de sessão da tarde e entrega algo legal que vale a pena ser assistido. Por fim, Fale Comigo, dirigido por Danny e Michael Philippou. Aliás, o do Nosso Sonho tá aqui também, tá? Eu só esqueci de mostrar, mas enfim. Fale Comigo foi o último filme que eu vi, exatamente na quarta-feira, que ia acabar a semana do cinema. E que
filme bom. É um dos meus favoritos dessa lista, desse top 10 que eu estou fazendo pra vocês. É um filme de terror da A24 que saiu ano passado, mas que eu acho que chegou no Brasil esse ano. E é muito legal esse filme, sabe? Ele desenvolve a história muito bem, ele é rápido, ele não perde tempo, ele tem 1h30 de filme. E eu simplesmente adorei o final dele. O final dele é muito... Ao mesmo tempo que explica, não explica, deixa enigmático pra você teorizar as coisas. Todo o final dele tem um plano sequência muito bem feito, bacana, sabe? Então é um filme que você vê que ele tem uma história interessante, que obviamente tem coisas que você pensa, caraca, vai dar merda, ou que você pensa, pô, mas como adolescente é idiota, né? Só que meio que não dá pra contestar tanto, porque a gente vê muitos adolescentes tendo ações idiotas no mundo. Então não tem muito como, sabe, julgar o roteiro do filme em relação a isso. Mas eu gosto de verdade como ele desenvolve, sabe, como ele cria as suas cenas, como ele faz umas cenas marcantes de nojenta, sabe, de você falar, meu Deus. E como ele consegue ser inventivo e marcante com algo simples. Por exemplo, quando os adolescentes ali são meio que possessos por um ser maligno, eles simplesmente parece que tomaram um tiro assim na cabeça, só que é um negócio que tu gruda na cabeça, sabe? E ao mesmo tempo toda a pegada, o lance do que leva aos personagens fazerem, sabe, pra chegar naquilo, como o filme vai se desenvolvendo em relação a essa história, como ele parece que vai se repetir em uma mesma coisinha até o final do filme, mas ele logo já cria uma parada que quebra o círculo e vai levando a uma coisa pior que a outra, de você não saber o que tá acontecendo, de você realmente ficar teorizando o que foi aquilo, será que aquilo foi real, será que não, pra onde é que isso vai? E é doideira. Os atores estão muito bons nos papéis deles. E a direção, eu acho que ela é precisa, sabe, com o filme como todo. A trilha sonora também eu acho muito legal. Eu acho que ela te envolve muito bem. E é um filme que ele realmente não é tão de assustar. Ele tem uma ou duas cenas ali que pode dar um susto, mas ele é realmente bem mais o terror psicológico, que é a pegada que eu gosto. E ele discute muito bem, sabe, o fato de você às vezes não superar a morte de alguém, como é que você lida com isso, sabe, pro caminho que você pode seguir. O filme, ele vai pra um caminho obviamente sombrio e sobrenatural, mas você pode ver outras referências em relação àquilo, como por exemplo as drogas, sabe? Você pega ali o lance da mão e coloca qualquer droga no lugar daquilo, que você vai conseguir ver totalmente um outro caminho, mas que segue a mesma linha do que poderia acontecer na vida real. Então nisso eu acho que o filme se sai muito bem. E por mim, pô, o final dele, nossa, só pelo final eu reveria o filme inteiro pra chegar naquele final. Porque eu realmente achei do caramba. Sério, eu adorei esse filme. Eu realmente adorei esse filme. É o tipo de filme que mostra como ser simples não necessariamente vai ser ruim, sabe? Ser simples pode ser algo extremamente excelente. E não à toa tá sendo cotado aí como o melhor filme de terror deste ano. Talk to me. Então galera, essa foi a minha lista, esses foram os top 10 filmes que eu vi na Semana do Cinema e que ao mesmo tempo eu vi próximo da Semana do Cinema, mais ou menos, e que ao mesmo tempo deu pra dar uma resumida aí de resenhas rápidas que eu gostaria de trazer para o canal e que eu quase trouxe, mas acabou não dando, e que a última acabou sendo apenas o Tartarugas Ninja, que é mais um assunto HQ, né, de cultura pop dos quadrinhos, que aí faz mais sentido trazer um vídeo próprio aqui pro canal. Mas enfim, essa é minha opinião sobre esses filmes, eu espero que vocês assistam a maioria deles, eu espero que vocês venham aqui depois comentar o que vocês acharam desses filmes, ou pelo menos me chamam no Instagram, alguma rede social pra falar o que vocês acharam de algum dos filmes que vocês não tenham visto, e algum filme que vocês tenham ganhado interesse por conta deste vídeo, eu ficaria muito feliz de ver isso, e que se você já viu, pode comentar também sobre qualquer um desses filmes que você já pode ter assistido, eu quero muito ver a sua opinião, principalmente se for sobre cada um, pode colocar sobre cada um, a opinião que você tem sobre cada um, que eu acharia muito legal. E se você está se indagando talvez por que Pânico não apareceu aqui, é porque Pânico eu assisti no canal, né? Eu dei a minha opinião sobre cada filme no canal, fiz um vídeo específico para cada um no canal, então não tem por que estar aqui. Mas enfim, eu achei do caramba esses filmes, a maioria deles pelo menos, e é uma lista de recomendação de verdade em todos eles. Principalmente até O Som de Liberdade, que é o filme que eu achei mais fraco. Eu acho que ainda é um filme que vale você dar um tempo de assistir. Pode não prestar muita atenção, mas assiste ele. Principalmente pela mensagem que ele tem no final. Eu acho aquilo interessante e que deixa você embasbacado, assim, de pensar na realidade que a gente vive, sabe? Então, enfim, é isso que eu tenho para dizer. Essa era a lista que eu queria trazer aqui no canal. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês compartilhem para outras pessoas. Porque, enfim, é um top 10 que eu quero trazer mais no canal. Tanto de filmes quanto de outras coisas por aí. E que só vai acontecer com vocês assistindo, comentando, compartilhando e por aí vai. Beleza? Muito obrigado
Espero que vocês tenham um ótimo dia, noite e tarde, no momento que vocês estiverem vendo este vídeo. E a gente se vê em um futuro vídeo do canal, beleza? Muito obrigado, valeu, falou!